Que a graça do Altíssimo repouse sobre a nossa igreja. Eu disse que a graça do Altíssimo repousa sobre a nossa igreja. É estranharam, né? Porque eu quase não vim aqui, mas eu sou dessa igreja. Amém? Amém. Hoje eu sou membro da Igreja Promessa. E o Gilberto tem que cuidar bem de mim aqui. Mas quantos estão felizes com Jesus? Você já deu um sorriso para o teu irmão aí atrás? Mas, eu vi um sorriso 6h30. Tem que ser um sorriso 2:45, né? Sorriso gostoso, amado. Sabe? É um prazer muito grande estar aqui nessa noite. Eu tive um final de semana bastante concorrido. Trabalhei bastante no final de semana e vou concluir o trabalho hoje. Estive numa vigília ontem foi um mover forte da parte de Deus. Levei uma palavra sobre oração e fé. E foi 1h30 só de palavras sobre oração e fé. Mas depois houve um grande aquebrantamento. Houve um grande avivamento na igreja. E sabe qual o maior avivamento que teve? Foi arrependimento de muitas pessoas. E o arrependimento traz poder. O arrependimento traz graça. E sem arrependimento ninguém recebe nada da paz de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas foi maravilhoso. Fizemos uma torre de oração do meio-dia até 0h, 12 horas de torre de oração. E Deus verdadeiramente nos respondeu. Mas eu tenho plena certeza que Deus te trouxe nessa noite porque Ele quer tratar algo contigo nessa noite. Mas tratar estreitamente com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas. Ao preparar a mensagem, Deus tratou comigo. Porque o Espírito Santo, Ele quer abranger todos. Ele não tem nenhuma acepção de pessoa. Ele quer fazer algo que você tem buscado na tua vida, na área espiritual. Eu convido você que fique de pé. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos 16. Evangelho segundo Marcos. Essa mensagem eu preguei pela primeira vez, né? Depois de 35 anos pastoreando, né? Já preguei várias vezes, é claro. Mas a primeira vez foi em 1983. Tem um pouquinho de gente que não é nascida aí. E Deus operou maravilhas. E nessa caminhada em várias cidades do Brasil, já preguei algumas vezes. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, não é, irmão? E eu tenho plena certeza que nas vezes que eu preguei, nunca foi igual à primeira. Porque, primeiro que eu já amadureci mais, né? Hoje eu sou um jovem de 73 anos, né? Mas naquela época era 28, 29, preguei, estava com 31 anos. Marcos 16. Antes de você ler comigo, diga para o teu irmão: Deus vai falar contigo, mas com autoridade. Não fala porque eu pedi, não. Fala com autoridade. Olha para o teu irmão e diga: Deus vai falar contigo. Agora diga para o teu irmão: não converse comigo agora que eu quero ouvir Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Às vezes uma vírgula que a gente falar aqui pode ser aquela vírgula que você está precisando. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro?
Somente isso. Feche seus olhos. Pai querido, eu quero te louvar, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Fala aos nossos corações de uma forma especial. Neste momento eu sou contra a qualquer espírito contrário à operação de Deus. Oh Deus, eu sou contra a qualquer dispersão. Eu sou contra, oh Pai, a qualquer tipo de enfermidade que venha atrapalhar você. Mas sou a favor que todos nós sintamos e recebamos a tua palavra com alegria em nossos corações. Que o homem Barbosa possa diminuir e o Senhor da glória Jesus crescer. Em nome de Jesus. Assente, por favor. Menos assentadinho. Eu quero dizer para você que hoje Deus vai tirar algum peso na sua vida. Sim, porque essa passagem é uma passagem muito importante para o povo cristão. Essa passagem é um marco da nossa fé. Quando Jesus havia morrido, e havia uma tristeza muito grande no coração dos discípulos, daqueles que conviveram com Jesus, e entenderam os planos de Deus através de Jesus para a igreja, e agora estavam se sentindo órfãos, sozinhos, e decepcionado com a situação. Muitos já estavam desanimando, voltando para outras atividades. E Jesus passou no seu ministério sempre falando que aquilo ia acontecer. E falava sempre que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas o medo, a tristeza, o desânimo tomaram posse da vida daqueles discípulos. E eles se esqueceram do terceiro dia. Mas algumas mulheres, por isso que nós temos que louvar a Deus pelas mulheres da igreja também, né, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Os homens são os cabeças, mas as mulheres têm uma intimidade com Deus tremenda. Amém? Aliás, quando elas querem, viu? Quando não quer também, sai de baixo. Você conhece as mulheres que não são fáceis, né? Mas essas mulheres creram que Deus falou, que está falado e vai se cumprir. E lembraram, nós temos que ir lá no sepulcro. Falta alguma coisa para Jesus. Pegaram alguns perfumes, azeite, que era costume judaico, e saíram para ir ao sepulcro. Eu comparo aquelas mulheres nas suas caminhadas, a caminhada da igreja. Deus fala conosco da nossa caminhada. Normalmente na nossa caminhada, todo início é bom. Eu lembro, em 1980, no dia 22 de março, quando Jesus me libertou e me salvou, gente, eu não podia ouvir falar de Jesus que eu chorava. Eu não podia, qualquer hino que cantava eu desabava. Era uma coisa gostosa. E eu comecei a caminhar. É na caminhada que a gente começa a ter problema. Nunca foi no início. Você lembra quando você se converteu, né? Parece, puxa, isso aqui é um céu, né? Isso aqui é um céu. Aí Deus não permite que a nossa terra seja um céu, né? Senão ninguém quer ir para o céu verdadeiro. Mas amados, elas saíram fazendo o que colocaram nos seus corações e partiram. Mas em meia caminhada surge
os questionamentos. Como muitos aqui têm questionamento: será que é assim mesmo? Será que não foi assim? Por que de tudo isso? Será que eu vou conseguir ou não? Sempre é assim. Sempre é assim. Numa caminhada de misericórdia de Deus, que eu batizei mais de 1.500 pessoas, mas quantos momentos mesmo Deus fazendo tudo isso na minha vida, eu tive momentos de questionamento, de não entender, e olhando para a minha fragilidade, como aquelas mulheres pararam e perguntaram. Porque muitos discípulos, quando Jesus estava apanhando, passando por os piores momentos, eles se afastaram, correram, foram embora. Mas aquelas mulheres, além de ir no enterro de Jesus, foi também aonde o colocaram, naquela sepultura, sabiam de tudo. E a lembrar, a pedra é muito grande. Foram vários homens que colocaram a pedra no lugar. E sabe o que aconteceu, meus queridos? Elas, sabendo das suas fragilidades físicas, perguntaram uma a outra: e aí? Será que nós não estamos dando uma caminhada que não vai levar a nada? Porque quem pode remover aquela grande pedra da porta do sepulcro? Muitas pessoas, quando vê o primeiro obstáculo, a primeira coisa que a carne e o inimigo coloca na vida da pessoa é: desista, você não vai conseguir, volte. Falando nisto, quando eu chego na Bahia, em 1985, para fazer missões, assumi um grupinho de 13 pessoas aqui em Vitória da Conquista, e foi ao encontro de um grupo de 27 pessoas, com 18 crianças, e o resto alguns jovens, alguns velhos e uns poucos adultos. E eu pensava: Senhor, como vai ser isso? Como vai ser? Era uma carga pesada do medo, era uma carga pesada terrível. Teve um momento que eu pensava: será, Senhor, que o Senhor me chamou verdadeiramente para ser pastor? Mas, sobre todas essas coisas, eu estava instruído pelo Espírito Santo. Porque a primeira coisa que Deus falou comigo: no mundo tereis aflições, não tenha medo. E continuei a caminhar, mas quanto? E aí, ao chegar na Bahia, mais especificamente em Itabuna, nada ia para frente lá. Casamento não ia para frente. Tinha meninos que estavam bem na escola, no mês de outubro, desistiam de ir para a escola com as notas boas. Noivado não ia para frente, construção de casa, de lar, não ia para frente. E eu busquei ao Senhor: Senhor, o que acontece aqui? Daqui a um pouquinho também eu não vou andar para lugar nenhum, só para trás. Eu estou aprendendo a não ir mais para frente. E Deus falou comigo: coloque o grupo para orar e jejuar, porque nessa cidade existe um espírito do atraso. E fizemos a campanha. A minha esposa, quando terminamos a campanha, para quem não conhece a minha esposa, fica de pé. Essa coisa linda aí, olha só. Não é brincadeira, vamos aplaudir, é linda mesmo, né? E ela ficou mais linda ainda, que quando ela estava lá no mundo, ela não gostava de mim, eu nem gostava dela. Ela frequentava o mesmo clube que eu era diretor. Tem uma vez que eu fui me achegando no meio das amiguinhas dela, queria pagar cerveja para todo mundo lá, desse cara ninguém bebe. Mas um dia, depois de consumir 3 cigarros grossos de maconha, beber o dia todo,
brigar, quase matei um cidadão. Ela me encontra com um grupo de jovens e me evangelizou, levou para um culto na casa e ela me ganha para Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas o melhor de tudo isso, né? Depois de um ano que eu estava na igreja, eu falei, eu preciso casar. Pô, se ela teve coragem de me encarar, eu era bravo, ainda me ganhar para Jesus, é a melhor coisa que eu posso fazer, é ganhar ela também. Ela me ganha para Jesus e eu a ganho para mim. Olha, ser inteligente, não tem, ninguém derruba inteligente. Agora os espertos ficam para trás, tá? Eu deixei de ser esperto no mundo para ser inteligente e ter a sabedoria que vem do céu. Então, amados, parando esse texto, que eu quero voltar no final dessas mulheres que, mesmo sabendo que não tinha força alguma, elas voltaram ou permaneceram no propósito e perseveraram naquilo que intentaram em seus corações. Elas voltaram ou caminharam? Hein? Caminharam. Não temos força, mas não vamos voltar. Não tinham nenhuma certeza que elas iam abrir o sepulcro. Muitas das vezes a gente não tem certeza de muitas coisas. A minha filha um dia, para me chamar a atenção, pai, o senhor tinha que preparar para aposentar com mais dinheiro. O senhor dividiu quase tudo com a igreja e tal. Nós não temos nem herança. E disse assim, olha, pai, a tua fé foi cega. Mas foi uma crítica, não foi a Poliana, foi a outra, né? A sua fé foi cega. Na hora eu fiquei assim meio triste. Será que eu errei? Aí eu vou para a Bíblia e descobri que a minha fé é cega mesmo. Aleluia! O que é fé? É a prova de quê? Aí, olha aí. Mas aí a minha esposa foi usada e disse, a partir de hoje, a maldição do espírito do atraso foi repreendido na igreja. E o Senhor diz que várias moças e muitos casamentos vão ser realizados aqui. E muitas moças e moços vão fazer faculdade. Hey! A nossa igreja, hoje eu não posso nem dizer nossa igreja em Itabuna, que daquela igreja surgiu umas 4 igrejas lá. E quase todos têm um curso superior. Irmãos, vamos entender. Tem momento que o espírito maligno quer te atrasar, quer que você retrocede, mas o Deus que está aqui e diz, olha, não retroceda, eu não tenho prazer naquele que retrocede, prossiga que eu estou contigo. O meu coração ferve, eu estou sentindo o peso, eu estou sentindo a glória de Deus neste lugar. Aleluia. Mas nessa noite, a pedra da porta do sepulcro pode estar aqui nessa noite, em outras formas. A palavra de Deus diz que tinha pessoas que tinham essas pedras. Um que tinha uma pedra terrível, que ele não largava aquela pedra de jeito nenhum, Moisés. Moisés, ele tinha uma pedra terrível. Qual a pedra que Moisés tinha? A pedra do menosprezo. O homem que não era nada foi jogado na água. Uma criança que não era nada foi jogada na água. Cara, no bom sentido, não, né? Foi criado com tudo. Verdade ou não? 40 anos como príncipe, formado em engenharia, ciência, e um grande guerreiro com a espada. De repente ele sai correndo, com medo de morrer, vai para Midian, e passa 40 anos
querendo ser alguma coisa e não conseguia. Ele perdeu tudo. Quando ele perdeu tudo, aos 80 anos, ele perde tudo, Deus fala com ele. Não tenha medo daquilo que você tem perdido no decorrer da tua vida. Tem muita aprovação que você está passando, que eu passei e minha esposa passou também. Para que nós pudéssemos vencê-las e dar o testemunho. Eu passei por isso, mas o Senhor esteve comigo em todo o tempo e vai ser assim com você também. Ele começou a se menosprezar. Quem sou eu para estar diante de Faraó? Mas Deus disse: quem fez a boca? Você vai sim. Vai. Tem hora que Deus não pede licença para mandar não, meu. Você vai mesmo. Jesus, ele usou muita educação. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua própria cruz e siga. Muito educado Jesus, né? Não é verdade? Mas Deus falou com Moisés: vá. E na caminhada, Moisés foi liberto pelo poder de Deus daquela pedra do menosprezo. E outro profeta, Jeremias. Quando eu falei de Moisés, eu estou vendo que eu estou tentando ver alguém que tem a minha idade aqui, só tem jovens, eu estou até sem graça hoje. Eu fico muito homem quando eu chego, encontro aqueles camaradas de 70, 80 anos, eu faço resenha com eles, a gente conta nossos causos, quando os mineiros falam, nossos causos. Aqui só tem jovem. Mas mesmo você que tem menos de 50, até 50, no máximo 60 por aí, eu estou dizendo para você, ainda que você tenha a minha idade, 7.3, ontem eu falei na vigília, eu estou sentindo como Caleb, aos mais de 80 anos, ele falou assim para Josué: eu estou como se tivesse 40 e eu vou tomar posse, não tem aquele gigante, vou jogar aquele gigante tudo por terra e aquela terra vai ser minha. E agora vem um garoto, um jovem, Jeremias. Jeremias também tinha a pedra do menosprezo. Eu sou muito novo, não sei falar. Como é que está falando? Às vezes, a gente faz o culto doméstico em casa. Aliás, quem faz? Não vou perguntar, não é que vou. Culto doméstico, quem tem feito culto doméstico? Não precisa levantar a mão. Pensa aí, eu tenho feito ou não tenho feito? Quem faz culto doméstico em casa aqui? Agora eu gostei, todo mundo ficaram sério assim, não é comigo que está falando não. Estou desconfiado, viu? Estou desconfiado, e quando eu desconfio o negócio é sério, viu? Mas então, a velhinha preparava a Priscila, a Poliana para cantar. Vai sim. Essa não é brincadeira não. Diz que mulher baixinha não é brincadeira não. Já ouviu falar isso? As baixinhas ficaram todas frias. Sim. Então veja bem, ela ensinava direitinho. Eu também ensinava as meninas música, que eu passei a vida toda na minha juventude com música, como baterista profissional. Então veja bem, ela achava que não podia, e vinha para a igreja em vez de abençoar minhas filhas, tinha algumas mulheres que falavam assim: essa menina tem uma voz de besouro, igual um besouro cantando, ô voz feia, taquara rachada. Aí um dia descobriu: vou cantar mais não. A velha: vai sim. E para a glória de Deus, não é assim, tem um monte de problemas, mas para a glória de Deus, ela serve a Deus.
Com todas as dificuldades que elas têm, elas servem a Deus. Não importa a dificuldade na vida para você servir a Deus. Eu sou a criança. Olha, não diga eu sou a criança. E, olha, e digo mais, ô Jeremias. Você vai falar. E vai falar não só para Israel. E vai falar para as outras nações também. Jeremias, a pedra do menosprezo, foi removida. E ele pregou 50 anos a palavra de Deus. Mas podemos falar também, Gilberto, da pedra da incredulidade, que você não tem. Amém? Mas se tiver também, não tenha vergonha de falar, não. É verdade. Quando alguém chegou e disse: pastor, o senhor está meio incrédulo. Eu falei: uma coisa que eu nunca fiz, eu estou meio incrédulo mesmo. Mas pastor, você perguntou, eu te respondeu. E agora? Eu tenho a resposta. Eu vou para o meu joelho, eu vou orar a Deus, Ele vai me dar discernimento e eu vou fazer aquilo que vai dar certo. Amém. Tem coisas que eu não vou acreditar mesmo. 3 anos atrás, um rapaz estava vendendo um CD, servo de Deus, CD de pregação. Eu passei normal, né? Aí eu falei: eu vou ajudar esse cidadão. Eu comprei 2. Tem um CD, você começa a ouvir, já logo desliga, né? Mas você já ajudou, né? Você até desliga, o cara não canta nada, mas está lá fazendo a obra, né? Quando eu acabei de comprar, ele... Primeiro que não estava enxergando bem. Eu já estava com 69 anos nessa época. Chegou, olha ele: ó, jovem. Eu falei: Deus... Primeiro, eu não sou jovem. Segundo, vem Deus. Mas vamos ouvir que Deus tem para falar, né? Deus está me falando que você vai ser um grande pastor. Eu falei: se é mesmo? É. Receba. Eu falei: olha, vamos fazer o seguinte. Para mim ser pastor, eu vou ter que voltar pelo menos 50 anos atrás. Porque eu já sou pastor. Só que eu sou jubilado já. Aí eu chamei do canto: meu amigo, você está fazendo um grande trabalho. Deixa só Deus falar. Não fale em nome de Deus sem você ter a certeza. Eu, por exemplo, eu levo profecias e revelações muito a sério. Porque tudo que Deus fala tem que se cumprir. Amém? Amém. Ou não tem? Amém, irmãos? Amém. Muito bem. A incredulidade. Tem gente que fala mal do apóstolo Pedro. E eu sou fã. É claro que eu sou mais, se for para me escolher, eu sou mais fã de Paulo e de João Batista. Que quando eu aceitei Jesus, como era um líder de uma facção lá no Rio de Janeiro, de uma milícia, né? Aí eu era bem seguro naquilo que eu fazia. Eu gostei de João Batista. Eu quero ser igual a João Batista. Vou pedir: seu maneiro um pouco aí. Esse João Batista é muito bravo. Eu tinha que dar uma maneirada, porque tudo era tipo João Batista, raça de víbora, e papapá, e papapá. Mas eu ganhava a alma assim mesmo. Então, mas depois eu tinha que melhorar para ganhar muito mais, né? Mas de vez em quando eu falo raça de víbora ainda. Eu não tenho muito medo, não. Então, veja bem, eu sou fã de Pedro, que Pedro, tudo que ele falou para Jesus, ele cumpriu. Primeiro, ele tem a grande revelação, que todos falavam que Jesus era uma coisa, que Jesus era outra, tal. Um falava que é Isaías, outro falava que é Jeremias, outro falava que é Elias. E vocês? Aí ele se adianta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus se alegra: parabéns, Pedrão. Você não foi a sua carne, mas foi o próprio Deus que te revelou. E não foi? Passa uns tempos, né? Jesus: Pedro,
O negócio está sério aí, eu vou morrer. Senhor, se for preciso, eu vou até a morte contigo. Mas como é que você pode ser fã de Pedro se ele negou a Cristo? Veja bem, tudo que Pedro falou que ia fazer, ele fez. Quando Jesus está no Getsêmani, que veio aquele monte de soldado para prender Jesus, o que Pedro fez? Ele não foi para cima, que naquele momento ele falou, naquele momento ele fez o que tinha falado anteriormente. Eu vou até a morte, pegou a espada e era bom, cortou a orelha de Malco certinha. Ele falou que iria com Jesus até a morte. Falou ou não falou? E nesse momento ele fez ou não fez? Mas o problema de Pedro, que ele achava que era melhor que os outros. Ele dizia, eu não sou como os outros. Veja bem. Ainda que Deus te use, ainda que Deus te revele, ainda que você seja uma potência na mão de Deus, mas ainda é Deus que opera. Ainda que você pode fazer coisas maravilhosas, e quando alguém perguntar, rapaz, você está cheio de poder, você diga, sem Jesus eu não sou nada, porque eu aprendi, sem Jesus nada posso fazer. E tem gente que começa a crescer um pouquinho, já acha que é o último biscoito do pacote espiritual, porque a soberba precede a queda. Pessoas que estão começando a crescer na igreja, eu vejo aqui que vai nascer, ou se já ainda não nasceu, pastores aqui, missionários, amém, irmãos? Amém. Não tenha medo de eu te chamar, não. Na igreja que Deus me chamou, um monte de pai ficou com peninha, não, alegre porque Deus me chamou, e deu graças a Deus porque Deus não chamou os filhos. Muitos dos filhos desviaram, mas eu estou vivo, não sou fantasma, estou aqui, ó, ao vivo e a cores. Muito bem. Pedro é o único que acreditou. O Pedro, ele errava muito, porque é o que tinha coragem de falar. Tem gente que não tem coragem de falar, mas fica com o oportunismo para pegar as pessoas nas falhas quando fala. Não seja assim. A maior qualidade da igreja não é estar juntos, mas estar unidos num só propósito, agradar a Deus. E o barco bate para lá, bate para cá, tempestade e tal. Vamos morrer. E Jesus não está aqui. Mas de repente um vulto surfando sem prancha. Olha só, Jesus é o único surfista que surfou sem prancha. Ó, que maravilha, né? E vem Jesus em meio à tempestade, as marolas, os ventos, né? É alguém, olha, é um fantasma. E às vezes tem gente na igreja que está vendo Jesus como fantasma, um mágico. Um mágico, que a qualquer momento ele vai perder a magia. Não, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus, eles olham assim, tem gente que parece que conhece Jesus, mas quando Jesus aproxima, ele não tem discernimento que é Jesus. Nós temos que pedir a Deus discernimento do que voz você está escutando, o que eu estou escutando, se é voz de Deus ou não. Eles começaram, parece que Jesus, mas não é Jesus. Aí Jesus fala, sou eu. Pedro nem reconheceu a voz de Jesus. É para reconhecer, né? 3 anos andando junto. Não, a voz de Jesus, ele mesmo. Aí ele diz, se tu és mesmo Jesus, me mande que eu vou até aí. Jesus, pode vir, Pedro.
Veja bem, a gente fala muita coisa de Pedro, mas é o único que teve coragem de pular no mar revolto. Foi ou não foi? E quando ele pula, opa, bom mesmo. Então, meus queridos, quando ele para, entendendo que a física ali foi neutralizada, algo mais pesado não afundou. Oh, funciona! Oh, maravilha! Eu estou andando na água. Poxa, vou falar para meus netos, para meus amigos. Ele começou a planejar um monte de coisa. Que maravilha que está acontecendo comigo. E muitas das vezes nós aceitamos Jesus. No início é maravilha, 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 maravilha. Depois, no meio da viagem, está difícil. Agora os crentes inventaram um tal de estreito, né? Estreito, todo estreito. Eu nunca tive no estreito, não. Eu já nasci no estreito. Então, quem nasce no estreito não conhece outro caminho, amém, irmão? Eu nasci no estreito, amém? Eu conheci o estreito e nunca mais quis sair do estreito. E Pedro, quando ouviu os barulhos, os ventos contra. Tem também que os crentes inventaram, o vento está contra, hein? Mas quando está a favor, ninguém lembra que está a favor. Não falei com ninguém, não. Todo mundo aqui é bem melhor do que eu, claro. Então veja bem, quando a dúvida entra, presta atenção, quando a dúvida entra, a fé diminui. Por isso que Paulo, quem tem dúvida, peca. E começou a afundar. Mas Pedro já tinha sabedoria. Já que eu estou afundando e Jesus não, então ele tem poder para me tirar. E gritou rapidinho para não sumir. Agora, por que o medo de Pedro foi tão grande? Eu duvido que Pedro não poderia nadar pelo menos uma meia hora. Ele era pescador no mar. Não seria a primeira vez que ele viu um mar daquele jeito. Ele ficou sem ação de tanto medo que começou a afundar. Um pescador, dono de barco, não sabia nadar? Então é louco, a profissão de louco. Eu nado bem, né? Hoje nem tanto, né? Mas aí eu poderia até ir, mas se eu não tivesse nada, a minha esposa não gosta nem de passar pé de ponte. Tenho medo de água. Então veja bem, ele grita rapidamente: Senhor, me socorre, senão eu vou morrer. Jesus o pega e fala: você é um crente bully. Você conhece o crente bully? É um crente de pouca fé. Mas não entenderam ainda. É um crente de pouca fé. Então, mas quando Jesus estava sendo martirizado, veio uma pessoa, uma mulher, uma criada, e pergunta: e aí? Não conheço Jesus. Veio outro: não conheço Jesus. Veio outro, ele xingou a pessoa para perturbar outro. Aí o galo, quando ele acabou de falar, negou a terceira vez, exatamente na hora que Jesus estava passando, carregando a tua cruz. Diga para o teu irmão: Jesus carregou a tua cruz. Amados, Jesus deu a meia paradinha. O olhar de Jesus, ainda que tinha muito amor no olhar, ele olhou para Pedro assim, dentro dos olhos de Pedro, e Pedro sentiu assim. Tudo que ele falou aconteceu. Naquele momento começou a redenção de Pedro. Diz a Bíblia que ele saiu dali e foi chorar amargamente, e a pedra da incredulidade caiu por terra,
de chegar ao ponto dele ir até a Roma sabendo que ia morrer, e quando falou, você vai ser crucificado, oh, é muito privilégio, eu não mereço ser crucificado igual o meu mestre, então vamos te crucificar de cabeça para baixo. Mas antes, ainda que você tenha negado Jesus, tem muita gente que nega Jesus de várias formas. Quando Jesus ressuscita, ele encontra com aquelas mulheres e disse: ide aos meus discípulos, olha só, ao meu discípulo e a Pedro. Tem aí uma profundidade muito grande. Jesus respeita o que você fala. Pedro disse que não era discípulo de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Aí, amados, mas Jesus não queria perder Pedro. Diga ao meu discípulo e a Pedro que eu vou estar lá para o lado da Galileia e vocês vão lá encontrar comigo. Ainda que você tenha se perdido na caminhada, Deus está interessado em te resgatar. Pedro do pecado, vamos falar no ladrão da cruz, que a pedra do pecado foi removida, do filho pródigo. Mas vamos voltar para a pedra removida. E as mulheres, quando chegam, o que aconteceu? A pedra está removida. E o anjo aparece e fala: por que choras? Aquele que foi crucificado não está morto, ele ressuscitou. Oh, glória, shalom. É a maior lição para nós quando tivermos momentos de grande dificuldade, é não desistir, que aquele que começou a grande obra na tua vida, ele é fiel para levar até o fim. Ele está contigo, ele caminha contigo, ele é teu amigo mais chegado do que o irmão. Que maravilha! A pedra removida. As mulheres que creram também foram as primeiras que viram Jesus ressurreto. Que fez Pedro bater o recorde de corrida. Jesus ressuscitou, o sepulcro está vazio, Pedro só acredita vendo. Se mandou. Já viu que eu estou rapidinho, já viu? Estão me cuidando? Fique de pé, por favor. Eu sou imitador de Jesus. Jesus fazia apelo, não fazia? Um dos apelos: quem tem sede, vinde a mim e beba. É como está, com sede, venha. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos... E um apelo também que ele diz: aprendei de mim, venha, que sou manso e humilde. Eu quero orar com você, meu querido, minha querida. Não pode... Eu aprendi e ensinei para a glória daquele que vive, e naquele dia, quando encontrar com Jesus, ainda falarei: eis aqui o teu servo inútil. Deus me usou, Deus me gastou, e até hoje me deixo gastar para Deus. E Deus quer renovar a sua vida nessa noite. Qual é a pedra que está impedindo a sua caminhada? Eu já provei que as mulheres não tinham força, mas não desanimaram de ir até o sepulcro. Tudo aquilo que está tentando obstruir a tua vida, nessa noite, se você quiser,
verás a glória de Deus. Se credes, verás a glória de Deus. Não há pecador que Deus não possa perdoar. Um dia eu falei, tem coisas que Deus não conhece. Quase que me bateram na igreja. Vocês também acham que Deus conhece todas as coisas, né? Mas tem coisas que Ele não conhece. Nem heresia, não. Vou falar pelo menos umas 2 ou 3. Tem mais. Deus conhece outro Deus acima dele? Não. Ué, então Deus não conhece, tá vendo? Deus não conhece outro caminho para chegar a Ele que não seja através de Cristo? Não conhece. Deus não conhece o melhor momento também para te abençoar como este. Depois de ouvir a palavra de Deus, Deus falou contigo que nós orarmos e você ser abençoado. O horário está passando, mas eu quero que você que está com esse propósito, segundo o que você ouviu, tem coisa que está tentando te parar, está tentando te amarrar, o espírito de atraso, essa pedra do menosprezo, da incapacidade, eu não sou capaz, não sou isso, da incredulidade. Deus quer tirar nessa noite. Se você quer, venha rapidinho que eu vou fazer tudo rapidinho aqui. Venha rapidinho que eu vou orar com você aqui. Vem agora. Eu não acredito que Deus fale e não tenha reação. Na minha caminhada, quando eu aceitei Jesus, eu fui a pessoa que mais ia na frente receber a oração. Deus falava comigo, não tem que ter vergonha. Eu era o maior líder do jovem que tinha na cidade. E quando Deus falava sobre pecado, essas coisas, eu senti que tinha uma coisa errada na minha vida. Eu ia lá para frente, e se ele foi, eu vou também. Tem gente que ia para frente porque eu ia. Quer dizer, ainda ajudei a gente quando eu me humilhava. Deus quer te abençoar. Uma irmã aceitou Jesus. O marido não gostava de crente. Quando ela chegou, aceitei Jesus, ele deu uma surra nela. Aí, quando chegou na terça-feira, foi para a igreja. Chegou em casa. Onde você está? Está na igreja. Outra surra. Ele falou, toda vez que você for à igreja, você vai levar uma surra. Então ela apanhava terça, quinta e domingo. Ficava com peninha dela, né? Vamos, a história de Deus termina bem, calma aí, não precisa ficar nervoso. A história de Deus termina bem. E o pastor, depois de alguns meses, descobriu que a irmã apanhava. Ele foi lá ajudar a irmã. Atrapalhou. Ô irmã, a tua fé, eu até queria ter a fé que a irmã tem. Mas não precisa, venha só uma vez, para não apanhar mais. Falou, pastor, terça-feira estudo bíblico e oração. Como é que o crente vai suportar a vida cristã sem oração e estudo bíblico? Quinta-feira é culto de libertação. Eu estou orando para minha família ser liberta. E domingo é do Senhor. Vou continuar apanhando. Passou um tempo, o pastor programou uma vigília no monte e o marido dessa irmã tinha um caminhão. E nesse dia ele resolveu ir na igreja bêbado. Nesse dia não, que o pastor ia anunciar a vigília. Aí chegou, está lá o irmão da irmã, que bênção, ele está aqui, o marido da irmã, ele tem um caminhão, só pode levar a gente na vigília e falar com o pastor explorador. Quando mal chegou na igreja, o pastor já está pedindo meu caminhão. E a irmã, vou apanhar outra vez. Ele não falou nada, no dia da vigília, ela trocou de roupa e ficou lá. Se ele me chamar, eu vou. Se ele não me chamar, eu fico. Quando ele pegou o caminhão, oi, sua tonta, não vai subir não? Eu posso ir? Pode. Pela primeira vez ela ouviu ele falar, pode. 11 horas pegou o povo, subiu para o monte. E ela começou a orar assim, Senhor, leva o meu esposo para casa, que hoje eu quero buscar o poder de Deus, eu quero embriagar com o poder de Deus. E o caminhão não ligava, e ela está ali,
E nesse período começou o mover do Espírito. E todo mundo cheio do Espírito Santo, pessoas falando em língua estranha. E a mulher lá, leva ele, Jesus, leva ele. E nada. E ele percebeu que todo mundo estava numa só sintonia. E a mulher dele não. Chegou e falou: o que está vendo com você? Ele falou com ela: não, está tudo bem, não está bem não. Está todo mundo alegre, abençoado, todo mundo igual, só você que está diferente. Aí o pastor ouviu aquilo e veio: olha, eu sei que você faz com a tua mulher, seu pecador. Ela está assim porque ela está com medo de você. E Deus permitiu que você ficasse aqui para ver o que ele faz e revela os seus pecados. Nesse momento eu repreendo todo o espírito de violência na tua vida. Ele caiu de pé chorando, aceita Jesus. E aquela coisa ruim que aceitou Jesus naquele momento, sabe o que aconteceu com ele? Foi batizado com o Espírito Santo. Foi só Deus mesmo. Comigo eu botava e ficar uns 15 anos buscando para ser batizado com o Espírito Santo. Ele morreu presbítero da igreja. Então, minhas irmãs, tem lutinha no celular aí? Fique firme. O único livro que fala que Jesus vai enxugar nossas lágrimas é a Bíblia. Amém? Feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, canta lá, em nome daquele que vive e reina para sempre, que levou sobre si todas as ofensas contra nós, todas as enfermidades, e que debaixo dos vossos pés, junto com a igreja, o nosso inimigo será esmagado. Eu abençoo essa igreja, até mesmo aqueles que não vieram à frente. Eu abençoo esses que entenderam também que precisa ser pedras removidas, que estão atrasando a caminhada, que estão impedidos de crescer, ou se sentindo menosprezados, se sentindo com incapacidade, se sentindo com incredulidade, achando que é um zero à esquerda. Eu digo: Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, e Ele te liberta de todo mal. Seja abençoado, sejam fortes, sejam livres, sejam santificados, sejam amados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quantos têm recebido vitória aqui? Ah, não recebeu não. Quantos têm recebido vitória aqui? Volta para o teu lugar. Eu quero ler uma passagem bíblica. Hoje aqui, esse lugar aqui está terrível, né? Substituir pastor não é fácil não. O púlpito, a vocês que sobe púlpito, sabe o que eu falo do púlpito? Esse é um lugar terrível. Antigamente, se entrasse de qualquer jeito, só descia arrastado. Deixa Deus usar vocês, como tem usado. Santifica a vida de vocês. Eu fui levita, viu? Fui levita. Sabe o que eu fazia? Senhor, nós gostamos de tantos hinos. Hino tal, mas nos dê hino para aquelas pessoas que vão precisar de ouvir aquela canção. Faça isso. Que maravilha, eu vou tomar ceia aqui. Glória a Deus. Para mim, um dos melhores momentos da vida cristã é a ceia. Quem não toma ceia tem um problema sério. Quem não toma ceia. Jesus diz: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí você fala: eu não estou porque eu estou.
desviado, ou estou com pecado. A coisa mais simples que tem diante de Deus é ser sincero. E qual a melhor sinceridade? Que o maior avivamento na igreja não é eu expulsar demônio, curar enfermo, curar cego, levantar mortos, não. O maior avivamento da igreja chama-se arrependimento. Ninguém é nada na igreja se não arrepender, sim ou não? Aí você fala assim: eu pequei, mas eu não quero ficar no pecado. E toma a ceia e procure imediatamente ajuda. Os pastores, irmãos mais experientes, pessoa que você possa confiar para abrir a tua vida. Não procura qualquer pessoa, não. Tem gente que você falar um segredo, os melhores amigos ficam sabendo no outro dia. Procura gente que você possa confiar e falar: eu estou com fragilidade, me ajuda. A igreja é a única agência que recupera pecador, até crente. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23 em diante, assentadinho, bonitinho, diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que bebe e come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há muitos entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando ajuntais para comer, esperai um pelo outro. Os nossos amados obreiros já está aqui, apóstolos. Olha só, esse exército, esses soldados aqui são competentes. Nós vamos consagrar esses elementos, lembrando-os que aqui não tem canibais, não estamos comendo a carne de Cristo, bebendo o sangue de Cristo, mas o suco da uva e o pão simboliza Jesus. Eu entendo quando eu como esse pedacinho de pão, eu estou dizendo para Jesus: com o meu corpo aceita a morada de Jesus nele. Quando eu tomo um pouquinho desse cálice, ou vinho, ou suco, eu estou dizendo e renovando a aliança que Jesus fez comigo. O sangue de Jesus me purificou há tantos anos atrás, e hoje renova a minha vida. E quando eu termino de comer, eu vou fazer uma viagem futura.
E qual a viagem futura? Quando Jesus termina de ministrar a ceia, diz: vocês não vão tomar mais, falou com os discípulos, até que eu venha. E qual é a viagem futura? Daqui a um tempo, pelo que está acontecendo todos os dias, está bem pertinho de Jesus voltar. Oh glória! Oh glória! Eu fico emocionado de saber que Jesus está voltando. Aí, imagine você, não vai ser o pastor Carlos, nosso amigo, Dalmar, outros pastores da cidade, no mundo todo, que vai ministrar a ceia, jovem. Pastor, o seu Jesus que vai ministrar para você. Imagine Jesus ministrando a ceia. Eu prometi e cumpro. Esta é a ceia da glória, a ceia da eternidade comigo. Pai querido, nós consagramos o pão, que na verdade é pão, mas simboliza ou representa o corpo de Cristo que foi mutilado, oh Deus, castigado, perdeu totalmente, oh Pai, a vida. Mas quando participamos, somos renovados no nosso interior. Quando comemos, Deus alimenta o nosso coração de amor e entra na nossa mente para que os nossos pensamentos sejam cativos ao Espírito Santo. Apresentamos o suco da uva, que representa aquele sangue que esvaiu-se todinho, a ponto de perfurar em Jesus e sair sua água. Mas é o seu sangue que nos garante a vitória. Esse é o sangue do sacrifício verdadeiro e fiel, e somos perdoados dos nossos pecados. Nós consagramos em nome de Jesus. Fique de pé agora. Daqui a um pouquinho os diáconos vão passar. Mas vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Não, que isso? Está amarrado. Vamos continuar sinceros? Feche teus olhos. Faça uma oração silenciosa. Porque eu não preciso saber dos seus podres. Não. Mas você conhece aonde você está precisando. Faça a sua oração silenciosa e se acerta com Deus. Eu vou um pouquinho mais além, tá? Me perdoe, né? A gente quer a aula completa. Se você tiver alguém que não está falando com ela, feche teus olhos, não olha não, porque agora você não precisa saber que vai fazer nada aqui. Feche teus olhos, todo mundo. Se tiver com o olho fechado, eu vou lá, fecha o olho, menino. Sai do teu lugar, vá até o irmão, até a irmã, peça perdão. Peça perdão. Aí eu te prejudiquei, não precisa falar não, eu te prejudiquei, eu te peço perdão. E você não precisa falar não, eu te perdoo em nome de Jesus e pronto. Faça oração silenciosa. Examine a tua vida. Para onde iremos nós, Senhor? Não tem como fugir da tua presença. No profundo mar, profundo abismo, nos céus, lá o Senhor está. Não permita que eu fale a palavra de engano, que eu deixe de amar os meus irmãos, até os meus inimigos. Você, o conto é difícil, mas o Senhor é o nosso espelho. Perdoa nossos pecados e renova nossas forças espirituais, em nome de Jesus. Por favor, fique à vontade para distribuir. Receba com alegria, glorificando a Deus.